Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um novo episódio do canal Viver Melhor. Quero agradecer porque hoje nós recebemos aqui o Dr. Maurício Castilha. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. O Dr. Maurício Castilha, quero apresentar, ele é advogado, líder comunitário, fundador e coordenador do Núcleo Empresarial do Morumbi Foz e também pré-candidato a um cargo de vereador no município de Foz de Iguaçu, Lércio. Agora é contigo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela recepção, muito contente por estar aqui, poder fazer parte dessa entrevista que tem, pelo que eu estou vendo, muita coisa para acontecer aqui hoje. Perfeito. Gostei bastante. E antes de passar para a Ivana, eu quero lembrar você, nosso seguidor, que não esqueça de compartilhar e curtir esse episódio. Verdade. Compartilha com todos os seus amigos, familiares, porque a gente sempre vai estar aqui trazendo novos episódios e assuntos super interessantes para vocês. Tá bom? Bom, vamos começar. Doutor Maurício, a gente queria falar um pouco da sua vida, vida pessoal, profissional. Conte pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui, até porque nós estamos falando de um líder comunitário, né, também, né? Quem é o doutor Maurício? Advogado. Pois é, eu tenho uma formação, me formei como técnico contábil, tive um escritório de contabilidade por algum tempo e agora sou advogado há uns 10 anos aproximadamente e atuo no Morumbi. Moro lá há muito tempo já, antes como contabilidade, tinha uma empresa de contabilidade e agora tenho uma advocacia. E faz uns 8 anos mais ou menos eu abri um escritório no centro também. Então eu tenho um escritório no centro e um escritório no Morumbi. Então. E você é de Foz do Iguaçu, doutor? Então, eu cheguei aqui em 1990, morava em Santa Lúcia, no Paraná, perto de Capitão Leão das Marques. Agora é município lá também há alguns anos. Cheguei aqui com 15 anos, bem naquele mês que o Fernando Collor de Mello pegou o dinheiro de todo mundo. Fazia um mês que nós estávamos aqui. Deixou o Brasil inteiro feliz, né? Fiz meu segundo grau no Colégio Monsenhor Guilherme, mesmo morando... Naquela época não era Morumbi, era Rincão, São Francisco ainda. Chicão, né? Famoso. Sim. Hoje transformou-se no Morumbi, é um bairro muito populoso. Dizem que tem entre 60 e 70 mil pessoas na grande região do Morumbi. Envolve também a parte do Distrito Industrial, também são 2 distritos industrial. Também o Portal da Foz, que envolve também toda a grande região do Morumbi ali, então. Então essa região do Morumbi ali, ela pega o quê? Do começo do Jardim São Paulo ali até... ela vai da Vila Borges ali, vai seguindo a Avenida Ayrton Senna ali, e dali para frente é meio que tudo Morumbi ali. Teve a nova distribuição do zonamento da cidade dos bairros alguns anos atrás, que suprimiu diversos bairros pequenos que haviam ali. Sim, verdade. E com essa nova reorganização ficou então o Parque Morumbi bem maior do que era antes, o Parque Morumbi 1, 2, 3 e 4, né? É verdade, né? Ficou melhor assim, né? Eu acho que ficou melhor, sim. E assim, toda essa mudança, né? Isso aí foi fomentando na sua vida também, né, doutor? A gente vê que, que nem você falou, você era técnico em contabilidade, depois se formou em Direito, advoga hoje. E isso aí trouxe uma experiência bem bacana para você, que você chegou a fundar um núcleo empresarial e hoje você é coordenador desse núcleo, né? O núcleo é uma experiência muito interessante que a gente conseguiu criar no bairro. O núcleo é um núcleo empresarial dos empresários, mas ele é um órgão da ACIF, que atua lá no bairro. Esse órgão, esse núcleo empresarial começou com uma ideia muito simples, que pode servir inclusive de ideia, de modelo para outros núcleos ou para outras organizações nesse sentido. Eu tenho muitos clientes no bairro, porque eu atendi muitas pessoas, estou há muito tempo lá já, e muitos deles são empresas. Eu percebi com o tempo de que muitos dos meus clientes não se conheciam uns aos outros. E muitas das pessoas que empreendem vendem um produto ou um serviço. Eu, como empresário do bairro, os moradores são nossos clientes, os moradores do bairro são nossos clientes na grande maioria.
E eu percebi que se o morador conseguisse, o morador ou o próprio empresário conseguisse conhecer o vizinho, ele poderia comprar no vizinho, indicar para alguém que pudesse ir lá consumir. Enfim, poderia aumentar a venda do vizinho o simples fato de um conhecer ao outro. E o aumento do faturamento, os empresários entendem. E com isso começou pequeno, mas começou entre os meus clientes lá e hoje tomou uma proporção. Nós somos mais de 100 empresários lá que conseguimos nos reunir, conseguimos vender um para o outro, conhecer uns aos outros, indicar uns aos outros, e é muito interessante os negócios que acontecem através de um network gratuito até. Pelo simples fato de você conhecer o vizinho. Chega a ser um marketing compartilhado, né? Porque sempre um vai estar do lado do outro. Uma coisa gratuita, que é acessível a todos. E hoje existem muitas vendas que são feitas lá e é uma experiência de bastante sucesso. Existem muitas atividades que o núcleo faz além de fazer o vizinho se conhecer. A promoção de rodada de negócios, de sugestões para o desenvolvimento do local. Sim. Lá, né? Porque um empresário, ele tem uma visão diferente do próprio morador. O empresário do bairro tem uma visão diferente. Ele tem uma visão de desenvolver aquele lugar, de aproveitamento de espaços públicos inaproveitados, de obras estruturantes. E o bairro Morumbi, que não é diferente de nenhum bairro, tem muitas pessoas com muitas capacidades lá. E a reunião de empresários suscita a discussão, o debate de muitas ideias que poderiam desenvolver. E isso a gente tem percebido bastante lá, que o empresariado nos parece bastante que é uma voz que precisa ser ouvida na comunidade, porque tem muitas sugestões possíveis de serem feitas lá. Doutor, assim, como que foi a primeira reunião? Eu digo no sentido assim, o Ivana, você é meu colega aqui, empresário do bairro, vamos montar uma associação? Vamos dar uma fomentada no nosso bairro? Como que foi? E, assim, quais foram os desafios? Porque assim, a gente sabe que o Morumbi ali tem uma história bem chata em relação à associação que tinha lá antes, que acabou sendo, assim, não tendo bons olhos. E hoje, quando você chega para falar de uma associação no bairro, né, lembra dessa associação. Qual foi o principal desafio para você, assim, quando começou a fomentar isso com os empresários? O Morumbi, ele tem um problema, como você disse, de um descrédito na ideia da associatividade, porque o Morumbi perdeu a sede da Associação de Moradores, que por 20, 30 anos esteve lá como um patrimônio da própria associação, que nos parece, segundo foi apurado aí, que a gente tem notícia, foi perdido aquele imóvel num leilão por conta de uma ação de executivo fiscal de cobrança de imposto da prefeitura. Nossa. E daí acabaram vendendo na segunda praça pela metade do preço, e hoje tem um proprietário privado lá, que não é mais associação. Todo mundo ficou sabendo, isso aconteceu não faz 10 anos. E mesmo antes a associação não servia muito, a não ser para fazer bailinho de idoso. Não pedia uma rua, não pedia para trocar uma lâmpada, não sugeria uma lombada elevada perto de uma escola. Não resolvia nunca nada. Fazia nada. Então, não fazia muita coisa, mas pelo menos existia o prédio, que simbolizava que hoje não tem mais nenhum prédio lá. Então, esse descrédito na palavra associatividade sempre foi difícil lá no bairro, ter uma voz coletiva para poder sugerir o desenvolvimento. O que fez isso ser o Morumbi bem mais atrasado que outras regiões da cidade. Se nós compararmos o Porto Meira, está há muitos anos atrasado. Passa na Avenida Morenitas lá, é a Avenida Morenitas, qual, né? Prédio em cima de prédio lá, um monte de loja e fomentando, bombando lá. O Morumbi tem 2 avenidas principais, que é a Mário Filho e a Ayrton Senna, lá, Júlio Rimet, né? E a gente tem uma voz ali, criada agora pelos empresários do bairro, que permite ser diferente a maneira como está sendo tratado os assuntos do bairro. O empresário, ele tem uma propriedade, uma preocupação, como eu disse, não sei se é maior, mas diferente do mero morador. Porque ele tem uma visão para poder desenvolver o lugar, para poder que o negócio dele também prospere com esse desenvolvimento. E diante disso, nas reuniões que fazemos, muitas ideias surgiram.
E essa questão dos empresários é uma base muito boa para ser ouvida, uma voz coletiva que precisa ser ouvida e não era até então. E eu achei importante criar isso, tenho muitos amigos que estão lá hoje, eu me afastei inclusive da direção lá por conta dessa situação agora, da política, então, como pré-candidato, tive que me afastar. E fiz minha comunicação, ação comercial também, tudo como tem que ser para poder não trazer nenhum tipo de transtorno para ninguém. Mas uma coisa muito positiva que existe lá, que foi uma coisa que tem dado certo e que na própria CIF dizem que a gente tem conseguido uns resultados muito, muito interessantes lá. Muitas ideias surgiram e a participação do pessoal, o engajamento tem sido uma coisa que, em consideração a pergunta que você fez, as dificuldades que nós tivemos, foi muito difícil. As reuniões foram feitas primeiro nas empresas, em cafés organizados, até que a gente conseguiu formar um grupo de pessoas, 10 pessoas iniciais, que acreditaram nisso aí por conta da amizade que foi gerada entre as primeiras reuniões. Eu participei de uma ou duas reuniões lá, e assim, era nos restaurantes dos empresários, ou empresa dos empresários, assim, era muito bacana, porque cada um vinha apontando a dificuldade na avenida que era a empresa da pessoa, e assim, mais que isso, né, a associação, ela remete para que seja uma coisa forte, né? A associação, ela vem para somar. Sim. E assim, a associação empresarial, que nem você disse, o empresário, ele sabe os pontos que tem que melhorar, e não vai melhorar só a empresa dele, melhora o salário, melhora a vida dos funcionários, porque a maioria dos funcionários são ali da região também, né? Sim. Muitas ideias que surgiram são ideias que devem ser aproveitadas no futuro. Ideias simples que não demandaria muita coisa a não ser começar a fazer. Por exemplo, na Mário Filho existe um estudo pelas faculdades de arquitetura e urbanismo da UDC, promovido em conjunto com a CIF, baseado num estudo do Sebrae que foi feito prévio, que levantou mais de 700 empresas no bairro, sendo 300 empresas mais ou menos, 300 e poucas empresas de MEI, mais ou menos umas 300 e poucas de pequeno porte e algumas de médio porte lá. Identificou todos os ramos de atividade e inclusive identificou alguns nichos de atividades que ainda não existem. Fizemos uma pesquisa no Instagram antes de começar a fazer os estudos para a revitalização da Mário Filho, que é um dos mais belos projetos que surgiram lá, é de iniciar um estudo para poder revitalizar aquela avenida que há mais de 30 anos não é modificada significativamente em nada. Mais ou menos é pintada de vez em quando os meio-fios lá. Então, existem muitas possibilidades, porque as coisas avançaram. Existem muitas ideias de você trazer urbanidade e, com isso, trazer novos investimentos, uma perspectiva de crescimento. Então, o empresário que é atento a esse tipo de coisa, ele conseguiu ver no vizinho uma troca de ideia e o debate promove, né, um aumento daquela ideia. Várias ideias foram formadas, eu poderia aqui falar de 2, 3, 4 delas. A mais importante, de longe, é o estudo, que nesse primeiro momento é um estudo que, se os estudos caminharem, virará um projeto, que esses dias atrás teve... Esse segundo degrau da escada já aconteceu na Avenida Brasil, que teve uma sessão na Câmara há pouco tempo atrás, que já é o segundo degrau, foi feito o projeto já então. Nós estamos no primeiro passo, que é ainda os estudos. A Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo da UDC fizeram 8 grupos de estudo, fizeram 8 projetos com portais lá no começo e no fim da Avenida Mário Filho, até porque a Mário Filho é uma avenida que começa e termina no bairro. Eu moro ali há 34 anos, eu estou ali. 34 anos, estou com meu pai, com a contabilidade. Antes trabalhava na contabilidade, ele com 15 anos eu comecei lá. E aonde é a minha advocacia, antes era a minha contabilidade, que eu trabalhei com meu pai. E nós estamos ali com a família há 34 anos no mesmo lugar, trabalhando há muito tempo lá já. E temos uma ideia bem clara do empresariado, porque ao atuar na contabilidade já tinha muito contato com muitos empresários. Agora, ao atuar na advocacia, eu também faço
assessoria jurídica, que é diferente da advocacia. A advocacia é mais ou menos quando o problema já aconteceu. E a assessoria jurídica você trabalha de maneira preventiva, analisando os contratos das empresas, seja com clientes, fornecedores ou até funcionários, para poder evitar as reclamatórias trabalhistas, o aumento do passivo trabalhista. Então, eu trabalho nessa área também lá. Tenho muito contato com os empresários por conta desse meu trabalho ser voltado a isso lá. Hoje no meu escritório, até entrando um pouco nesse assunto, nós somos em vários advogados porque eu associo alguns advogados para trabalharem junto com o meu escritório. E qual que é a área que vocês trabalham no escritório? Eu trabalho bastante com a área trabalhista. Trabalhista. Mas eu tenho um escritório no centro também, que eu sou sócio ali. Nós somos em 11, 12 advogados, cada um na sua área. Um trabalhista, outro previdenciário, outro civil, direito do consumidor, outro criminal. E eu trabalho 99% do meu tempo no Morumbi, mas eu também atuo no centro. E muitas vezes as ações que aparecem não são trabalhistas no meu escritório, são ações que envolvem previdência social, que é um tema bem presente no bairro, porque idoso e doente tem bastante pessoas, né? Infelizmente a realidade diz isso. E o direito do trabalho é daquela pessoa que está economicamente ativa ainda, tem muito interesse nesse tipo de assunto. Então, por eu fazer o trabalhista e previdenciário, a profissão me permite ter acesso a muitas pessoas, muitas situações. Também faço direito de família, que também traz bastante situações para que a gente possa fazer no escritório. E ao associar alguns advogados junto comigo, conseguimos ter uma equipe boa para poder trabalhar. Uma equipe coesa que avaliamos muito mesmo a viabilidade da ação antes de fazer, para não poder nada que não deva ser feito. Trabalhamos há muito tempo com responsabilidade para poder fazer o que é possível ser feito. Sim. Né? A advocacia é uma atividade, uma profissão que exige muito cuidado. E você está mexendo com a vida do cidadão ali, né? Tipo, a gente fala vida porque se não faz direito o negócio ali, você vai acabar com a vida da pessoa ali. Doutor, você falando que, assim, passando pra gente desde o começo ali, como foi organizar a associação empresarial, né, o trabalho que você desenvolve, o tempo que você já trabalha lá. Esses dias, e você também comentou que teve uma rodada de negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa rodada de negócios. Qual foi o benefício dessa rodada para os empresários? A rodada de negócio é um modelo onde você apresenta as pessoas que se inscrevem e fornece a ela a condição de dizer 3, 4, 5 minutos sobre a empresa dela. Por que ela está no bairro, por que ela acredita no bairro, o que ela vende. E uma apresentação num telão assim atrás, a gente produz para as pessoas que participam lá poderem ter algum tipo de recurso visual para que possa, além das palavras que é apresentado geralmente pelo proprietário, porque são pequenos empresários. E esses empresários têm um espaço com uma relação custo-benefício muito boa. A última que nós fizemos, são 2 já. A primeira foi no restaurante São Rafael, que teve quase 50 pessoas, quase 50 empresas. No último agora limitamos um pouco mais, foram 37, 40. Mas também tinha mais gente querendo, vai ter a nova agora, porque as pessoas acreditam nisso aí. Você pode trocar experiências, trocar cartões, saber quem que é o vizinho. E a rodada de negócio aproxima tanto quanto as reuniões. A rodada de negócio permite que as pessoas entendam se aquilo faz sentido para ele, associar-se, enganjar-se junto. Então há um benefício duplo entre você conhecer o vizinho e fazer o teu marketing, vender e comprar do vizinho, ter um amigo a mais ali, até porque vocês estão na mesma situação naquele bairro, ali, um do lado do outro. Convém conhecer, né? Sim. Criar um tipo de bairrismo, uma coisa a fomentar a economia local. E com isso, mas uma surpresa que teve muito grande foi que, ao nos reunirmos para nos conhecermos, verificamos que a gente tem também ideias sobre como desenvolver o local. Isso não é uma exclusividade do Morumbi. Tenho certeza que aonde for fomentado e for
buscado isso com os empresários, os empresariados sempre poderá dizer algo muito consistente na visão dele de como desenvolver, especialmente se ele for no bairro, que é um pouco mais longe do centro, carente muitas vezes de políticas públicas e obras infraestruturantes lá. No Morumbi são várias obras possíveis lá que poderiam ser discutidas e implementadas. Existem, mas a maioria das coisas que eu escuto é com relação aos empresários, porque eles são muito ativos lá. Tem uma discussão muito séria acontecendo no Morumbi por conta dos empresários, por conta de que eles entenderam que a voz coletiva é muito diferente da voz individual. E isso que está acontecendo é uma coisa que nos surpreende bastante agora nesse momento lá. Você, como líder ali do núcleo, você sabe, por exemplo, assim, citar os maiores desafios ali enfrentados, eu vou dizer pela comunidade, mas eu acho que é igual você falou, o empresário, ele tem um outro desafio diferente de quem mora ali, né? Até diria outras necessidades. Isso. Que você consegue citar assim que são bem. O Morumbi ele tem uma dificuldade muito muito importante de falta de obra estruturante, porque a ausência de uma representação, de uma voz coletiva do bairro, que é muito importante, e você vê muito atuante nos outros bairros, que inclusive são decisivas para que muitas obras da prefeitura aconteçam, porque a voz falada. Eles estão falando, então quem fala é ouvido. Quem não pede não ganha. Exato. Quem não chora não mama, né? Até porque também não é só Mário Filho que existe ali, né? Existem muitas obras que foram apontadas ali. A obra de estruturação da Mário Filho, com o trazimento de Wi-Fi, a uma luz que permita que a vigilância por câmeras iniba a criminalidade. Em muitos locais, como a Orla de Maceió, ao ser toda iluminada, acabou a criminalidade, acabou a sensação de segurança, porque você consegue colocar... o malandro tem a percepção de que está sendo vigiado pelas câmeras. E isso inibe tanto quanto a presença policial, às vezes. Então, uma revitalização... Lá no Morumbi tem uma dificuldade grande à noite na avenida lá. Tem que ter mais... Mas mesmo assim as pessoas ainda ficam por ali, né? Ficam. Elas até teve um estudo depois, na época da pandemia, que as pessoas tiveram um comportamento diferente. Elas começaram a mais fortemente consumir, frequentar tudo perto da própria casa. Foi um estudo que teve, né? Supermercados, por exemplo, veio para cá, ali não tinha até então, lembra? Tem 2, 3 supermercados ali da região. Eu moro na região do Morumbi também, né? Que assim, tava capengando mesmo. Na pandemia, deu uma levantada. Levantou o supermercado, e criou ficou, confiabilidade, né? Hoje está bombando. Muito grande a região, muita gente. Lá permite muita coisa e precisa para continuar o desenvolvimento, que é reestruturar a principal avenida. No Morumbi tem que ter uma capela mortuária decente para a gente poder ter dignidade para poder velar os mortos, que na lei antiga não foi previsto capela mortuária além... Tem uma ali que é perto Uma foi colocada na Vila C e outra no Porto Meira. A capela que tem ali é uma coisa adaptada, que a prefeitura utiliza aquilo lá, não sei de que maneira, mas as pessoas que vão lá não conseguem ter uma dignidade para poder velar os mortos, porque a estrutura é inadequada, ar-condicionado, tem lugar para sentar, falta tudo lá. Até a limpeza correta daqueles banheiros. É degradante a situação que está lá. Isso já foi visto há muito tempo, é falado sobre isso. A prefeitura vem e fala que vai resolver, tem candidato que vem e fala que vai resolver. É difícil aquela situação. Tem que fazer uma obra nova naquilo, não tem que adaptar aquilo ali não. Tem que fazer uma obra... Porque é uma coisa assim, se você for ver no Morumbi, todo aquele pessoal que tem lá, tem uma igreja lá que tem uma capela mortuária própria. Não sei dizer o nome agora, mas tem uma lá que tem, porque eles não aceitam aquela indignidade ali. Então, além disso, são muitas coisas que podem ser feitas lá, né? Mas o empresariado tem uma visão muito boa sobre aquilo ali, e eu acho que é uma coisa bem legal. Doutor, aproveitando que, assim, falando sobre estruturação, até o que a Ivana falou, tem a região ali que tem a Avenida Jules Rimet, por exemplo. Existem 2 pontos que são mais baixada, né? Tem um ali que é perto do Caique, aquela baixada ali,
que até tem um riozinho, tem um espaço muito legal que poderia fazer alguma coisa ali, né, para as pessoas ficarem. Tem bastante árvore, tem um morador ali que é o Sadi fotógrafo, Sim. que ele que vai lá cortar as coisas. É bela a iniciativa que ele fez com os recursos dele lá. Até tem um campinho lá que ali na Vila Borges, ele que há anos luta muito lá, bela a iniciativa organizando dele. E também ali perto na outra baixadinha mais para frente que tem um pesca e pague. Quando chove, esses dois pontos alagam. Ali aí que vem a pergunta. Você é pré-candidato a vereador. Se você ganhar, o que você vai fazer? Bem, primeiro que eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda, né? Vai precisar confirmar isso, né? E tudo mais. Mas eu sei dizer assim, ó, como que eu posso responder isso para você? Eu sei falar um pouco sobre o Morumbi. Conheço desses dois problemas lá, passei por muitas. Existem alternativas, vários tipos de alternativa possível lá. Tem dois vereadores que são vereadores ali da região também. Eu imagino que eles devem ter tentado, mas talvez não foi possível ainda. Vai depender de uma mobilização maior, quem sabe. Mas o problema lá do alagamento, lá naquela chácara que tem ali na subida ali, né, é muito sério aquilo ali. Mas uma coisa que foi apontada pelos empresários é isso que você falou ali perto do Caique, para baixo do posto ali na Ayrton Senna. Ali tem um manancial ali que existe um duplo benefício ali. Se fosse feita uma obra para poder abrir um lago, a exemplo do Porto Meira, haveria um local de lazer que nem custaria tanto para poder ser feito. Até para proteção e você poderia fazer uma proteção de nascente importantíssimo que seria ali. Não só ali como no portal, lá perto da BR, lá em cima, tem lá todo um manancial onde nasce aquele rio que passa ali. Então, a proteção das nascentes é algo que tem que ser feito, porque você consegue ter um duplo aplicação ali. Além de você proteger a nascente, fazer toda aquela proteção que é necessária, você consegue criar um espaço de lazer que é muito importante nas áreas urbanas, até por questão de urbanidade, de você tornar mais agradável a vida das pessoas com medidas que nem custam tanto. Medidas como paisagismo são coisas baratas em relação às demais obras. Uma obra importante, uma coisa simples que nos disseram, que a ideia surgiu da Mário Filho. A Mário Filho tem uma deficiência de muitos locais de árvore. Tem muitos locais que não tem árvore durante a avenida, porque ela é extensa, né? A sugestão que o empresariado teve foi de fazer uma ideia simples, que é uma coisa de tão simples, chega até a parecer impossível, que ninguém fez até hoje. Plantar, por exemplo, uma vegetação, uma árvore que tenha um viés turístico, porque Foz do Iguaçu precisa ser pensada para daqui 5, 10 anos, não é só para agora. Uma avenida como aquela, que pudesse ser arborizada com um viés turístico, por exemplo, existem 5, 6 tipos de IPs. E o IP com 5, 10 anos ele fica maravilhoso. Tem os problemas, tem que saber plantar ele e tal, tem que saber regar e tudo mais, mas você consegue fazer com que ele fique de uma maneira que ele produza o efeito que se espere. Ainda mais de uma cidade como a nossa, que é 40, 45 A Avenida graus. Mário Filho é uma das entradas da cidade. Inclusive nos projetos que a UDC tem feito, sugeriu-se nos 8 estudos, deixa eu retificar aqui, não é projeto, é um estudo ainda, que é a primeira fase. Nos 8 grupos de estudos, todos previram um portal, tanto no começo da Mário Filho, lá em cima na Ayrton Senna, como no final aqui embaixo na BR. Todas com um portal para poder identificar uma obra que você consiga ver ali, então, e saber que você está ali só de ver aquilo ali. Doutor, a gente está falando sobre estrutura, paisagismo. Só que e o SESI que tem ali? Para que serve aquele espaço? Aquilo É utilizado aquele espaço hoje? É muito mal aproveitado, é sublocado por uma entidade, ninguém entende bem por que não é aproveitado, ninguém tem uma ideia de como aproveitar aquilo ali. Uma parte do SESI foi transformada no CRAS, o que é muito importante que haja, por conta do grave problema social que Foz do Iguaçu vive, que você consegue visualizar bem pela quantidade de mendigo que tem.
né? Isso aí é bem presente. Não tem como não tem como ignorar mais isso, que é um problema social, não é um problema de polícia. Mas o CRAS, ao ser instalado ali alguns anos atrás, trouxe todo esse pessoal para Mário Filho ali do lado, porque ele tem muitas coisas que é fornecida para ele no CRAS, e como ele está perto, ele fica ali. No meio da Mário Filho tinha até sofá esses tempos atrás de mendigo Sim. lá, e dormindo e tudo mais. Então, a revitalização da Mário Filho traz uma necessidade de readequação de tudo isso aí. Como você perguntou sobre o SESI é bem próximo do antigo SESI, né? Todo mundo no bairro conhece aquela estrutura, mas ela é mais conhecida pela ausência de aproveitamento daquilo lá há décadas já. Então lá existem, como eu disse, os empresários sugeriram muitas ideias. Uma das mais interessantes que eu ouvi, além de outras, é a seguinte: o Morumbi ele é do lado de 2 áreas industriais. É um bairro que tem vocação para a formação de mão de obra, mas nunca foi aproveitado isso. Com o desemprego que existe, com uma infraestrutura daquela inaproveitada, que a prefeitura fala que é do governo do estado, o governo do estado fala que é da prefeitura, ninguém sabe, ninguém resolve aquilo, ninguém propõe nada, porque para poder acontecer algo tem que ser discutido uma ideia. E essa ideia sobre como desenvolver o Morumbi não havia. E essa voz do empresariado, ela tende a discutir isso nas nossas reuniões, e a espontaneidade com que é feito esses comentários de pessoas que estão ali no dia a dia há vários anos já. É uma coisa assim incrível que tem acontecido. Então isso já vem sido fomentado entre os empresários também. Sim. Até porque assim, isso vai influenciar nos moradores, né? Vem sendo discutido muito a necessidade de formação de mão de obra com aproveitamento daquele espaço. Eu digo aquele espaço que você perguntou. A vocação de formação de mão de obra do Morumbi sempre foi inibida. Nunca teve nenhum tipo de formação, nem de curso, nem de capacitação, tampouco de formação de curso de artesanato, Sim. esse tipo de coisa, que não tem nenhuma iniciativa da prefeitura que você vê para formar nenhum tipo de mão de obra. Sim. E o Morumbi, aquele local do SESI é um local central, seria muito inutilizado há vários anos lá. Então as ideias que existem no Morumbi são várias, mas o principal é o aproveitamento de espaço público que não existe. No Morumbi não existe, inclusive, um espaço público para poder haver apresentações artísticas de maneira adequada. Atualmente se faz aonde? Ali no ginásio? Faz no ginásio. Nós temos eu soube de uma história esses dias que eu vou fazer um comentário com vocês. Existe uma pista de skate do lado do ginásio, que ela foi tentada, não foi continuada, e foi parada. E só tem povo legal lá. E as pessoas vão lá cortar o bolo cada ano que passa, por mais um ano que Sim. não fizeram. Esse dia atrás tinha na internet aí uma publicação de os caras comendo um bolo de mais um ano de aniversário de que a pista não saiu. Tem que achar essas fotos pra gente mostrar, a sociedade, né? Ela vai se transformando e vão surgindo novos esportes. Um exemplo disso é o skate, Sim. tantos outros, né? Sim. A sociedade se transforma, então é dinâmica como é. Então o skate é algo que tem um público muito grande e uma mobilização do mesmo tamanho. Quando eles não permitiram que aquilo lá fosse feito, eu conversei com algumas pessoas que estavam fazendo parte do movimento, foram feitas várias vaquinhas para poder arrumar o dinheiro para fazer aquilo, e reuniram 25 mil naquela época, mas eles foram impedidos de fazer, porque não tem como eles fazer, é obra pública, tem que ser dinheiro público, mas houve até essa mobilização, e mesmo isso não mobilizou ninguém a ponto de querer resolver isso. Ficou lá parado. E está lá. A gente sabe que assim, quando a própria população ela entra ela faz, no jogo, ela vai lá e resolve. É só você olhar essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A população está resolvendo tudo. Agora está chegando o governo. Assim, lógico que o governo vai trabalhar conforme pode, mas não precisava esperar tanto. Acho que mas o poder das pessoas, né? A mobilização das pessoas. As pessoas, quando elas se unem, elas conseguem. A sociedade civil organizada é organizada. A sociedade civil não organizada, ela não é o que pode ser ainda. E a associatividade é um tema que eu sou apaixonado, tenho alguns livros, estudo, pratico isso. Eu fui tesoureiro de algumas associações, advogados de outras, Associação de Pais e Mestres no bairro. Eu sempre ajudo no que eu posso, porque eu gosto do tema. Tanto que na minha advocacia eu também pratico a associatividade com os colegas associados que trabalham no meu escritório.
E, como eu disse, sou apaixonado pelo tema. E acredito que a voz coletiva ela tem uma importância muito grande se ela puder ser trabalhada de uma maneira em que a maioria decide. E a voz coletiva é difícil de ser ignorada pelo poder público. E o poder público escuta a voz coletiva. Se você fizer um pedido numa rua sozinho, é diferente de você fazer um pedido coletivo. Por conta disso, nós fizemos vários pedidos coletivos lá já. Identificamos e fazemos o pedido coletivo em nome da CIF pelo núcleo. Fizemos inclusive o pedido para poder que haja uma calçada em frente dessa, ali do lado, na Ayrton Senna, no lado do posto. Nós pedimos a calçada ali, aonde você falou do Sadi Fotógrafo, lá que está fazendo lá o jardim lá. Ali sairia uma praça linda. Ali vai sair a calçada, já foi aprovada pelo Fosterans, está na Secretaria de Obras para ser feita. Foi sugerido também uma ciclovia na Júlio Zimé também. Até porque vai ter o continuamento dela ali também agora, e é um outro modal importante, né, de transporte, para que siga a fluência do trânsito, né, e tudo mais. A nossa região ali está crescendo muito, né? Aliás, Foz do Iguaçu só cresce para ali agora, né? A Mário Filho, ela tem um problema crônico ali, que ela tem um estacionamento no meio da avenida também. O empresário, geralmente ele traz a construção dele até no limiar do seu lote. E ele não deixa espaço para estacionamento, ele quer que o poder público dê estacionamento. Sim. A Mário Filho, se ela pudesse ser retirada o estacionamento do meio do canteiro, é algo assim bem popular no meio dos empresários, porque eles precisam do estacionamento ali. Mas as vias modernas de trânsito, nas cidades mais modernas, não existe estacionamento no meio da via, porque permite atropelamento. Ali não é para ter estacionamento, ali é para ter a pista de caminhada, para ter a ciclovia ali no meio, né? Aí permite muito. Na Mário Filho, em muitos locais, é tão estreito o canteiro que fica para passar, de 1 metro, e tem uma árvore de mais de meio metro no meio, que fica 20, 30 centímetros de cada lado para você passar. Você tem que entrar dentro do asfalto do estacionamento para poder passar. Porque a árvore está num local inadequado ali. Deveria fazer um ajuste, não só das árvores, mas também do estacionamento. Mas é uma medida bem popular entre os empresários que querem que o estacionamento fique daquela maneira, porque permite que os clientes possam chegar mais perto, estacionar mais perto do seu estabelecimento lá. Se acabar com o estacionamento do meio, já sempre está bem cheio, né? Já está bem cheio, sim. Então vai te dar mais trabalho para você também arrumar uma vaga. Teria que ser para trás, né? Na rua do lado, né? Na vicinal. Se, por exemplo, todo aquele espaço for feito uma revitalização mesmo, você vai aumentar o espaço ali do asfalto, você pode fazer o estacionamento em frente ao estabelecimento do empresário. Uma boa organização, um bom projeto ali consegue colocar, ao invés de colocar no meio, porque é no meio, né? E você vai conseguir levar para frente, o cara vai parar na frente do estabelecimento. Ali na frente, a Avenida Mário Filho, ali na frente do 1º de Maio, ela é uma avenida, ela tem um canteiro central bem largo ali. Chega a dar 40, 50 metros ali de largura o canteiro central. Você tem que aproveitar mais. E ali existem muitas obras que podem ser feitas. Inclusive, a maioria dos estudos contempla aquele espaço ali com espaço PET, espaço para vários tipos de academia, de lazer, colocando possibilidade de exploração da atividade econômica também, de algumas lanchonetes e tudo mais, uma arborização com viés, um paisagismo com viés turístico também, os portais. Então, áreas de descanso, a exemplo da Brasil, para que você possa caminhar naquilo, poder sentar, poder tirar uma foto. Então, são várias ideias possíveis ali, mas a dificuldade existe na questão não é uma coisa simples de ser feito, né? É uma construção que é feita. E esses estudos que foram feitos ali, as pessoas têm acesso a esse estudo? Na verdade, eles estão finalizando isso. Eu acho que até o final do ano acaba esses estudos, porque é meio que o trabalho daquelas classes que estão fazendo isso aí. Aí então, vai ser apresentado para... Já foi feito uma pré-apresentação há uns 15 dias atrás na UDC.
apresentaram os 8 projetos para nós lá, 8 estudos, vamos retificar de novo qual aqui. Qual foi a sua visão sobre esses Nossa, foi de encher os olhos lá, todo mundo que estava lá ficou então, emocionado até. Promete. Porque a gente nunca tinha visto a Mário Filho daquela maneira, então a possibilidade de haver algo parecido deixou a gente bem entusiasmado lá, e mostra que o que a gente está fazendo aqui tem uma direção, e o Morumbi ele tem que fazer algo para que possa sair da condição que ele está. Ele tem que ser lembrado, porque da maneira como está bem difícil a situação lá. A ausência de obras estruturantes no bairro deixou esse bairro atrasado em relação aos demais. E a importância que ele tem para a cidade, ele deveria ser tratado de maneira diferente lá. Doutor, quanto tempo tem o núcleo ali no Morumbi? 2 anos agora tem, 2 anos o núcleo tem, porque foi difícil para começar. Foi difícil porque a CIF, ela tem que ser, muito sério o compromisso para que isso aconteça lá e tudo mais, e daí teve que reunir bastante pessoas para começar isso lá, e o descrédito que havia tornou mais difícil isso aí lá. Uma outra pergunta, tá valendo a pena? Tá valendo a pena, eu mesmo fiz, olha só, quando você consegue estar perto das pessoas, você ser acessível, eu não vou dizer só na minha profissão, quando você consegue ser acessível, quando você entende que ser gentil é melhor para você, fazer as pessoas quererem ficar perto de você, torna tudo que você oferece mais fácil de ser aceito pelo outro. Sim. Cada um tem a sua profissão, Deus me deu essa profissão que me permite ter contato com muitas pessoas. Eu entendi que estar acessível, participar de outros círculos sociais e permitir que as pessoas consigam juntas ter um propósito, que no caso ali é desenvolver o Morumbi. É uma palavra só, legal, desenvolver lá. É legal que ele consegue, tanto a nível de comunidade como a nível empresarial, né? Eu empreendo tanto quanto advogo hoje, por conta de ter alguns amigos associados junto conosco. Um dos patrimônios de qualquer empresa é a equipe, certamente, né? E a minha equipe, cada vez, Deus me deu pessoas boas do meu lado. E isso é muito gratificante, né? aí. Não é à toa que está se tornando um grande líder comunitário aí, né? Eu acredito muito que com o tempo nós vamos conseguir ter um espaço de lazer muito legal no Morumbi lá. Porque tem que sair. Até o menino lá está fazendo com as próprias mãos lá. Uma coisa muito linda de se ver. E é até admirável o que ele faz aí, sabe? Eu, como eu disse há pouco tempo, eu moro há muito tempo no Morumbi. Não sei falar muito sobre outros bairros. Mas sobre o Morumbi eu sei falar bastante lá. E daí, por conta disso é que surgiu essa possibilidade aí de... Eu nunca fui candidato, nunca fui sequer filiado em partido político. E agora estamos com essa possibilidade, porque a gente escuta bastante, sabe? Eu sempre fiquei afastado da política, porque eu acreditei que sempre que não era para mim isso. Mas a gente vai ficando com uma idade, e o tempo vai passando, e a consciência da finitude aí, então faz você perder alguns medos aí, sabe? E eu honestamente, depois que eu comecei a pensar dessa maneira, consegui alguns trabalhos por conta do engajamento que existe nisso aí, né? Eu acredito muito que quando a reciprocidade, a lei do retorno é uma das maiores leis de Deus. Se você fizer, você vai receber naquela medida. Então, Dr. Maurício, pensando assim no núcleo, tudo que vocês passaram para começar, né, já tem 2 anos aí, o núcleo empresarial, vendo todas essas dificuldades, as coisas boas, né, que vem acontecendo, qual é a mensagem que você tem para passar para os que são associados e para os que ainda não se associaram ao núcleo empresarial do Morumbi? Fique à vontade. Bem, para os associados é uma palavra que resume muito, é gratidão por acreditar nisso aí. Para as pessoas que estão entrando agora, ainda estão começando, aos que estão há mais tempo, já entenderam todo o benefício que isso pode ser, porque
Uma vez eu cursei contabilidade do Monsenhor Guilherme, de 90 a 93, fiz muitos amigos lá, amigos que tenho até hoje, muitos deles. E percebi uma coisa, meu pai dava aula para mim naquela época lá. Filho do professor. Filho do professor. Meu pai... O nome dele é Lourenço, muitos aqui que vão ver isso certamente o conhecem também. Trabalha comigo hoje na questão previdenciária, que eu atuo bastante no bairro. E meu pai disse um negócio numa aula que ele dava, não lembro qual matéria que era. Ele falava assim, existe um negócio chamado papel social da empresa, que poucas pessoas conseguem entender. O papel social da empresa é a participação ativa que a empresa tem na comunidade e é a impressão que as pessoas têm do engajamento social daquela empresa. Então, se uma empresa tem um papel social elevado, que não é possível mensurar em valor, mas certamente tem um valor agregado ali, porque você tem uma imagem positiva, e essa imagem positiva você constrói ela não pagando para alguém, você tem que fazer pelo exemplo. Então, se as pessoas veem que você está enganjado de alguma maneira, consegue fazer aquilo, por você participar daquele negócio, acontecerem coisas para o coletivo, as pessoas veem a tua empresa como parte daquilo. E essa imagem positiva é o papel social da empresa, que muitos não se importam e outros se importam bastante. Isso, aliado ao aumento do faturamento, é o que as pessoas entendem o empresariado. Uns entendem pelo papel social, outros entendem pelo aumento do faturamento. Isso de você poder conhecer o vizinho, negociar com ele, comprar e principalmente indicar para a sua família, para os amigos, fazer o dinheiro circular no bairro. Isso é o que, na verdade, une as pessoas e faz eles enganjarem. Uma ideia simples que pode ser, aí, então, replicada em tudo mais. Aos que não participam ainda, existe a página @MorumbiFoz, que é o núcleo, né, do Morumbi. A gente tem lá a possibilidade de fazer reuniões presenciais, reuniões virtuais. Fazemos as rodadas de negócio para a gente poder se conhecer uns aos outros. E para quem quiser participar, eu tenho certeza que ele vai encontrar um sentido lá. Porque você conhecer o vizinho, pode ser que você vai encontrar muitos amigos lá. E ao conhecer, procure saber. Existem muitas empresas identificadas no bairro com um adesivo no caixa dizendo que faz parte. Pergunte para qualquer um desses empresários, eles vão dizer como que você faz para poder acessar. Quando a gente fez a revitalização da Mário Filho, muitas pessoas participaram da pesquisa do Instagram para poder sugerir o que ele queria de melhor na avenida. Foram muita gente que participou, milhares de pessoas, e foi muito interessante isso, porque a gente conseguiu inclusive ver nichos de mercado. Você que não participa ainda, procure o núcleo, você vai saber alguns nichos de mercado. Eu vou dizer um aqui: restaurante noturno, aquela parte de cima lá da Mário Filho, é onde a gente tenta trabalhar a vida noturna no Morumbi, com a revitalização sendo as principais obras para lá. Então, ali existe um nicho de mercado que, por exemplo, é um restaurante noturno, um pouco mais estruturado, porque é muita gente presente ali, um trânsito muito intenso. Sim. Até concentra muitas pessoas ali. E o bairro é isso, está crescendo. O bairro precisa de um cartório, o bairro precisa de muitas coisas lá para poder ajudar e aparecer cada vez mais. Tem cidades que tem menos habitantes que o Morumbi e tem toda uma infraestrutura numa cidade, porque é uma cidade. E o Morumbi tem que parar de ser tratado como um bairro lá longe do centro. Sim. Um bairro que participa da cidade, que faz parte, que tem condição de se desenvolver mais. Se acontecerem o que precisa ser acontecido, esse olhar da prefeitura, do poder municipal, para que seja destinado obras para poder desenvolver aquilo lá. Mas principalmente que os empresários sejam ouvidos, já que no Morumbi é difícil de ter uma voz coletiva por associação de moradores. Embora existam várias, existe uma dificuldade de se sentir representado por qualquer uma delas por causa dessa situação que houve lá, né? Acho que é isso, né, Lars? Acho que ficou muito boa a conversa, muito bom o papo com vocês. Conhecemos o Dr. Maurício, a sua trajetória, a sua vida, a sua ligação com Foz do Iguaçu, né? Sim. A minha história é pequena porque eu sou meio novo ainda. Mas, Laércio, eu agradeço demais o convite, Ivana também, não só pelo convite.
pela tua generosidade de vocês dois aí, de poder, a paciência. Nós que agradecemos, né? Para nós é uma honra recebê-lo aqui. E aos nossos seguidores, né, eu quero pedir para que vocês continuem compartilhando nossos episódios. Hoje tivemos o Dr. Maurício conosco, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Exatamente. E que continue fazendo esse movimento, fomentando os espaços. E você que é empresário que ainda não conhece, né, o Núcleo Empresarial Morumbi Foz, essa é uma grande oportunidade. A gente vai deixar na nossa descrição o contato e o @. Aí vocês podem estar conhecendo e acessando lá o Morumbi Foz. Muito bom, muito bom. Vai ser importante tudo isso, essa publicidade que esse importante canal de comunicação vai trazer para nós. Gratidão mesmo. Obrigada. Muito obrigado, doutor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.